Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 em diante, diz assim, no caso, palavras do Senhor Jesus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Glórias a ti, Jesus. Senhor amado, graças te damos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que tu venhas por meio dela, Pai, a nos trazer, ó Deus, instrução, nos trazer um pouco mais de conhecimento de quem tu és, ó Deus amado, e como tu te relacionas conosco, Pai. De tal modo, ó Senhor amado, que conhecendo mais um pouco, ó Pai, de ti, de quem és, e da tua maneira de relacionar-se com o teu povo, com os teus filhos, ó Pai, possamos então desfrutar disso, Pai amado, não só da informação, mas da vivência decorrente dessa informação, ó Senhor, que a tua palavra e o teu Espírito trazem a nós. Então fala conosco nessa noite, ó Pai, remove todos os empecilhos a isso, Pai, seja dureza de coração, seja, ó Senhor amado, incômodo físico, seja perturbação ambiental, espiritual, o que for, Pai, remove, ó Senhor, todo e qualquer empecilho, para que verdadeiramente nós possamos aqui, ó Pai, comer, ó Senhor amado, do melhor que há, ó Deus amado, vindo da tua mão, da tua vontade, Pai, das palavras da tua boca. É o que nós te pedimos, Senhor, então, realiza essa obra em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Enquanto Jesus estava presente, ele era a consolação dos irmãos, ao menos daquele núcleo primeiro, né, aquele núcleo de irmãos que caminhava com ele, não só os 12, mas os demais que estavam também caminhando com Cristo. Ele era o consolador, né, presente, mas ele, obviamente, como nós conhecemos bem a história, né, ele ministrou aqui entre nós, digamos assim, fisicamente, né, por 3 anos, um pouco mais de 3 anos apenas. Depois, passando ele pela morte, não é isso? Em nosso favor e para nossa alegria e para a manifestação da graça de Deus a nós, não é isso? Passando ele pela morte, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos por 40 dias, né? E ao final dos quais ele subiu ao céu, né? E ele prometeu, ainda em vida, antes ainda de passar pela cruz, ele havia prometido que ele enviaria, após ir, ele enviaria um outro Consolador. Então, veja que quando ele coloca um outro Consolador, ele coloca essa obra do Espírito Santo, essa obra relacional do Espírito Santo conosco, da maneira como ele se relaciona conosco, também como uma obra de consolação, tanto quanto a obra de Cristo. Até porque Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus, né? Então, embora sejam pessoas diferentes dessa manifestação divina a nós, eles são o mesmo Deus. E assim, então, quando Jesus diz que ele enviaria outro Consolador, de fato, nós estamos supridos, porque esse Consolador foi enviado sobre a igreja, primeiramente no dia de Pentecostes, mas está
sobre todo aquele que nele crê, sobre todo aquele que tem clamado no nome do Senhor Jesus, sobre todo aquele que tem se curvado diante dele, crido nele como Senhor e Salvador de sua vida, seu Senhor e Salvador pessoal. Então o Espírito Santo é este, até porque nós não poderíamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós não poderíamos sequer crer em Jesus Cristo, em Jesus como nosso Senhor e Salvador, se o Espírito Santo não tivesse sido enviado sobre nós, e isso não fosse uma obra do próprio Espírito Santo em nós, nos fazendo nascer de novo. O novo nascimento é justamente isso, a entrada do Espírito Santo, por mandato de Deus, por soberania divina, a entrada do Espírito Santo na vida de uma pessoa, de tal modo que essa pessoa passa a viver, né, espiritualmente, e passa, obviamente, a experimentar essa comunhão estreita com o Espírito Santo de Deus. Mas algumas coisas, isso é aquela coisa que a gente, andando um pouco na comunhão com Cristo, frequentando um pouco a igreja, a gente aprende, né? Todavia, aprendemos sobre essa teologia, né? Ou seja, que o Espírito Santo está em nossas vidas, está presente na igreja, que está entre nós, pessoalmente habita cada um de nós, os que cremos, não é? E nos tem feito templos do Espírito Santo. Até aí nós sabemos. A grande questão, meus irmãos, é conseguir vivenciar essa experiência de um tal modo que nós de fato sejamos consolados, de tal modo que nós de fato experimentemos essa consolação que só o Senhor pode dar, essa paz que ultrapassa todo entendimento, essa paz que não é circunstancial, mas essa paz que é, na verdade, uma obra de Deus, uma obra poderosa de Deus na vida de cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Não como uma coisa que nós a tenhamos, né, e não precisemos cuidar, mas como algo que nós devemos vivenciar, experimentar, que nós devemos alimentar, que nós devemos, obviamente, cultivar e cultuar, né, para que nós possamos, de fato, desfrutar dela. Amém? Porque o Senhor está perto daqueles que o invocam, né? Então, essa vinculação da presença de Deus e da sensação, da percepção da proximidade de Deus tem a ver com o fato de estarmos invocando ao Senhor. Não que o Espírito se afasta de nós quando nós não invocamos ao Senhor, mas nós paramos de perceber, de ser sensíveis à sua voz, muitas vezes, porque simplesmente não temos buscado ouvi-la, não temos buscado essa comunhão mais estreita, né? Então, é bom que nós não apaguemos o Espírito, é isso, nesse sentido, e que nós também não emudeçamos a voz dele, simplesmente nos recusando a dar ouvidos a ela. Mas essa consolação que veio a nós precisamos aprender a desfrutar dela. Nós precisamos, então, fazer disso a nossa convivência cotidiana, não é? Aqui a palavra de Deus fala, o Senhor Jesus ensina lá no versículo 17, que esse Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que ele vai enviar, esse Consolador, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ou seja, isso não é uma graça derramada, não é uma graça comum derramada a todos os seres humanos, é uma graça especial derramada somente para a igreja, né? O mundo não pode receber porque o mundo não vê, não consegue ver. Nós também não vemos, eu também não vejo. Você já viu o Espírito Santo? No sentido de, eu também nunca vi nesse sentido, mas eu vejo a sua obra, e eu percebo espiritualmente a sua presença na minha vida, na vida das pessoas também, amém? Mas o mundo não consegue ver, não é? Porque não conhece. Nós, aqui diz o Senhor Jesus, vós o conheceis porque ele habita convosco e ele estará em vós. Nós só o conhecemos porque ele tem se manifestado a nós, porque ele tem se apresentado e tem, vamos dizer assim, caminhado conosco. No caso aqui com os discípulos dele, ele fala aqui que ele habita convosco e estará em vós. Naquele momento em que em que Jesus está proferindo essas palavras, o Espírito não tinha sido derramado de tal forma que ele habitasse e permanecesse no ser humano. Então Jesus diz, olha, ele está habitando convosco, é como se ele estivesse andando ao nosso lado, né? Mas ele diz que depois ele estará em vós. Essa é a nossa realidade atual. Ele já não mais caminha ao nosso lado, ele não é alguém que frequenta a nossa casa, meramente no sentido de que aparece de vez em quando para fazer uma visitinha, né? Mas ele está presente em nós, e essa presença do Espírito Santo é um dom irrevogável, não será tirado,
daqueles a quem foi concedido. Amém? Diga para o seu irmão assim, que o teu coração descanse na presença real do Espírito Santo sobre a tua vida. Aí fala para ele assim, se é que você crê. Amém? É pela fé. É por causa de crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador que essa presença está em nós e não é alienável. Ele veio para ficar. E essa é uma obra que o Senhor garantirá em nossas vidas. Amém? Então ele diz, eu não vos deixarei órfãos, né? Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. É uma outra realidade também, que tem a ver com a presença do Espírito Santo em nós. Jesus diz aqui que ele iria, né? Mas o mundo não poderia vê-lo, não é isso? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. E de fato o mundo não vê mais Jesus, né? Mas nós, porém, o vemos, porque ele vive, nós também vivemos, não é? Nós experimentamos também essa vida espiritual. Ou seja, Jesus não está manifesto ao mundo, e esse é que é um problema para as nossas pregações e às vezes a nossa retórica também. A gente fala de alguma coisa que o mundo não pode enxergar. A gente fala de uma coisa que o mundo não pode conceber, que o mundo não pode experimentar, a menos que ele se dê a conhecer, a menos que ele se permita a conhecer. Mas nós temos falado daquilo que temos visto e daquilo que temos experimentado. Amém? Quando nós realmente vivenciamos a nossa experiência com Cristo, quando nós de fato estamos andando com o Senhor, nós podemos vê-lo em nossas vidas. O mundo não pode ver isso, meus irmãos. Então isso é uma grande bênção. Só o fato de eu poder ver que o Espírito Santo está comigo, que o Senhor Jesus está agindo na minha vida, o Espírito Santo me mostra Jesus. Me mostra Jesus na sua palavra, nos mostra Jesus nos atos dele em nossas vidas, nos mostra Jesus intercedendo por nós, nos revela quem Cristo é de fato. Ele vive e ele está vivo, né? E nós vivemos por meio dele também. Amém? Ele está entronizado no céu, mas o Espírito Santo nos mostra, nos faz ver Jesus, nos faz enxergar a obra de Jesus em nossas vidas, nos faz ver o resultado de andarmos segundo a vontade e o querer do Senhor. Amém? E então, na palavra de Deus aqui, o Senhor Jesus está dizendo o que para nós? Ele diz, olha, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, comunhão estreita com Deus. É possível que nós estejamos em comunhão estreita com o Senhor, mas nós precisamos cultivar isso. E cultivar essa comunhão tem a ver com orar ao Senhor, tem a ver com adorar a Deus, com buscar realmente contemplar, com o buscar contemplar a sua presença, né? E a contemplação é um dos... A gente às vezes não sabe nem dar o nome às coisas, né? Pois é, mas sabe quando você está assim, você quase imagina que se você abrisse o olho, você estava de frente para o trono de Deus, naqueles momentos tão especiais que o Espírito Santo te enche, que você sente aquele gozo espiritual, aquela alegria profunda, parece que o teu pé vai quase decolar do chão, se você levantar a mão, o Senhor te puxa para cima, parece. Essas coisas que parecem nesse momento, isso é contemplação, é quando nós estamos ali no momento contemplativo, e pela fé nós nos sentimos muito próximos de Deus. Geralmente são momentos em que o prazer, o gozo espiritual é tremendo, e aí acontece, né? A gente vê gente chorando e não está triste, né? Vê gente rindo e não tem motivos para rir, né? Vê gente levantando as mãos e não tem outro motivo, não tem ninguém que lhe esteja de fato pedindo para fazer isso, mas ele acaba fazendo porque ele se sente rendido e ao mesmo tempo como se pedisse colo ao Senhor. Enfim, isso é uma experiência tremenda para nós, e nós temos que nutrir essa experiência e buscar essa experiência que é renovadora e restauradora, mas ela não está desatrelada de uma coisa que é importantíssima, a obediência à palavra de Deus. O Senhor Jesus diz assim, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem, esse verso começa com essa expressão, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Né? Guardar o mandamento, ou seja, aquele que tem no seu coração, não só o desejo, mas o ímpeto, a vontade mesmo, né? De obedecer à vontade do Senhor. Né? E a gente às vezes não compreende muito esse conceito de amor, porque nós somos, principalmente no mundo atual, somos ensinados a entender amor como sendo uma expressão de satisfação pessoal. Ou seja, se eu amo, eu estou satisfeito, mas amor não é isso. Amor tem a ver com negar a si e satisfazer o outro, o alvo do seu amor. Entende? Amor tem mais a ver com doação do que com recebimento. Se eu amo a Deus, então eu quero satisfazer Deus com os atos da minha vida. Se eu amo a Deus, então eu estou comprometido com a alegria do Senhor, né, em relação a mim. Amém? Se eu amo qualquer pessoa, se eu amo a minha esposa, eu tenho que estar comprometido também com a alegria dela, com a felicidade dela. De um modo geral, nós não aprendemos isso, nós aprendemos sobre amor como sendo um prazer pessoal, como sendo algo que produz em mim uma emoção que me dá prazer. Todavia, amor tem a ver com compromisso mais do que com prazer. Amor tem a ver com entrega mais do que com o receber. Amor tem a ver com doação mais do que com o receber de alguém. E é disso que o Senhor Jesus está falando, e é isso que a palavra de Deus ensina sobre amor. A palavra de Deus ensina também que o amor não deve ser só de palavra, porque falar eu te amo é mole. Vivenciar o amor requer negação pessoal. Requer dizer não para si mesmo em favor de outra pessoa, renúncia pessoal em favor de outro. Entende? Requer que nós tenhamos esse entendimento e esse propósito, essa vontade de renunciar em favor da pessoa amada. Se essa pessoa é Deus, então pela obediência à sua palavra, pelo cumprimento da sua vontade. Se essa pessoa é uma outra pessoa, é fazer a ele o que eu gostaria que fizessem a mim. Ou seja, não colocar a minha vontade sobreposta à vontade dele, ou a minha necessidade sobreposta à necessidade dele, mas procurar que ele receba da minha parte aquilo que eu mesmo gostaria de preparar e de receber para mim. Você gosta de ser bem tratado? Então trata bem as pessoas. Você gosta de ser recebido com carinho? Então receba com carinho as pessoas. Você gosta de ser consolado na hora da sua aflição, da sua dificuldade? Então console os demais. Não é? Ou seja, é você calibrar, não é, o seu coração baseado não só na sua necessidade, mas em dar ao outro aquilo que você gostaria de receber para você. No plano humano, no plano horizontal, é isso aí. É isso aí. Não tem a ver com amor romântico, meramente, com musiquinhas e cantores e atores bonitos ou coisa parecida. Não tem a ver com satisfação pessoal, tem a ver com satisfação da pessoa amada. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amor requer evidência, requer prova. Amor tem que ser provado. Alguém diz para você assim, eu te amo. Você já ousou perguntar a essa pessoa, dizer para essa pessoa, então prova que você me ama. Pode parecer meio indelicado, pode parecer meio forçação de barra, mas eu quero dizer para você que todo amor requer prova. Toda declaração de amor requer prova. Ninguém vai acreditar num amor que é confessado de boca, mas não é vivido de fato. A pessoa, quando ouve de você, ou de mim, ou de qualquer outra pessoa, eu te amo, ela espera que os meus atos, que os nossos atos sejam compatíveis à nossa declaração. Talvez ela não exija de você uma prova imediata, mas ela vai medir. Me ama mesmo? Ela vai medir. Se a minha esposa diz, eu te amo, eu digo, me ama mesmo? Quero ver se vai ficar na cama do meu lado quando eu estiver roncando a noite toda.
Não precisa dessa prova de amor, pode fugir. Porque dormir com leão não é boa coisa. Mas amor, quando é visto dessa maneira, ele não abandona, ele visita. A gente como pastor vai tendo várias experiências, né? Vai vendo, poxa, não só os problemas que os irmãos passam, mas também os sucessos, as coisas que eles fazem, que às vezes você diz assim, meu Deus, como conseguiu fazer? Que graça Deus lhe concedeu para que ele fizesse. Eu conheci um homem, muitos anos atrás, era um jovem ainda, e eu era um jovem pastor na época, e ele entrou no meu gabinete, ele era irmão de uma pessoa que era da igreja, e ela pediu para eu conversar com ele. Eu sabia que ele era meio barra pesada, mas só que eu não tinha noção nem dimensão da coisa. Ele sentou na minha frente e, enfim, só para você entender, ele era gerente do tráfico de uma favela, que tinha um poderio considerável aqui no Rio de Janeiro. Então, por ser uma pessoa da minha altura, mais forte do que eu, com cara de mal que nem o Pica-Pau, de certo modo era intimidador. E ele sentou e tinha uma voz muito mansa, e ele começou a falar das coisas que ele fazia. E eu vou te contar, meus irmãos, porque ele deixava escapar um sorriso bem nas horas piores, né? Saía assim um pouquinho assim, dizendo, meu Deus do céu. Ele falou para mim, às vezes a gente teve que fazer coisas ruins, né, pastor? Tipo, matar um inimigo, botar ele num pneu e vários pneus em volta e acender o pneu com ele vivo ainda. E ele, eu disse, Mas enfim, aquele homem, ele estava querendo dizer naquele momento que ele estava disposto, que ele queria deixar tudo isso, e de fato deixou. Sabe quando você olha para alguém e diz, já ouvi isso muitas vezes, eu não sei não, é difícil, mas o Senhor me presenteou com essa graça de vê-lo continuar entre nós. E passou uns anos, e ele casou-se com uma irmã que era muito mais velha do que ele. Eu disse, meu Deus. E aí vem o preconceito, né? Você olha assim e diz, meu Deus, é isso mesmo? Será que não está acontecendo algum interesse nisso, alguma coisa assim? Confesso, lá na minha cabeça rodou algumas coisas assim, coisas que eu nunca falei, mas como qualquer ser humano, diz, será que isso é amor mesmo, ou isso tem alguma outra coisa por trás? E acabou que eles depois mudaram para uma outra igreja, enfim, sumiram do meu panorama. E muitos anos depois eu soube que essa mulher que estava, isso há uns 10 anos atrás, eu soube que essa mulher estava à beira da morte, estava com câncer, em estado terminal, estava internada, inconsciente. E aí eu fui visitar. Eu cheguei, entrei no quarto, no hospital, e o corpo dela estava contorcido, ela não tinha mais consciência, era uma figura esquálida, muito enfraquecida, inconsciente. Eu entrei e olhei direto para ela, pensei, bom, eu vou orar, né? Vou orar, vou até falar alguma coisa que possa abençoar, porque vai lá que está, parece inconsciente, mas está ouvindo. Já me aconteceu isso, já de falar, e depois a pessoa que estava em coma dizer amém, e eu ficar estarrecido. E a pessoa no dia seguinte acordar e dizer que ouviu, de fato. Bom, enfim, eu entrei, eu me posicionei nessa direção, não percebi que tinha alguém atrás. E aí a pessoa me chamou, olhei para trás, era o irmão, sentado numa cadeira, no cantinho, copiando a Bíblia para um caderno. Ele mesmo, um homem que botava os outros dentro do pneu e acendia. Copiando a Bíblia para um caderno. Eu disse, mas tudo bom, como é que você está? Tem que tomar cuidado para não dizer o nome. Tudo bem, como você está? Ele só aqui, né, acompanhando, porque já tem alguns meses que ela está assim, e como eu estou sem trabalho nesses dias, ele trabalha como autônomo, eu estou aqui. Ele disse, o que você está fazendo aí? Eu estou copiando aqui a Bíblia. Por quê? Porque me ajuda a memorizar. Né? E eu, tudo bem, orei, saí daquele lugar pensando, meu Deus do céu, que vergonha, não dele,
com os meus pensamentos e cogitações. Eu não podia esperar uma cena mais humilhante para mim mesmo, mas ao mesmo tempo engrandecedora da glória de Deus. Ver o que Deus pode fazer com um homem que era muito ruim. E ver como a obra de Deus na vida daquele homem transformou ele a tal ponto que mesmo numa hora como aquela, a sua esposa ali, envelhecida, adoecida, contorcida, ele estava presente ali, né? Vivenciando os últimos momentos dela, né? Acompanhando, mesmo que ela não estivesse consciente, ele estava ali presente. Amor é isso. É quando alguém ama até as últimas consequências. E Jesus nos amou até as últimas consequências. Amém? Jesus nos amou até as últimas consequências. Amor é se entregar. Então Jesus diz, aquele que ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A prova de amor que Jesus requer de nós é o cumprimento da sua vontade. Mesmo que essa vontade nos leve a uma situação dura, difícil, contrária demais ao nosso conforto e ao nosso bem-estar pessoal. Mas quem faz isso, quem vivencia essa experiência com Deus, quem de fato está disposto a aprender nesse nível, aqui diz a palavra de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se nós queremos manifestação do Senhor Jesus em nossas vidas, isso começa por um coração disposto a amar a Deus e, consequentemente, ao próximo, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Até as consequências mais caras ou duras para nós. E aí é que nós, às vezes, nos deparamos com a nossa falta de vontade de um sacrifício pessoal. Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas estão muito doutrinadas a buscarem prazer e não sacrifício. Em que cada um quer fazer a sua vida, o seu mundo, quer viver a vida segundo a sua consciência, segundo o seu querer, segundo os seus ideais. Mesmo que isso atropele a vontade de outros. A gente vê isso toda hora. Toda hora. Mas a Igreja de Jesus Cristo, ela conhece a Cristo. A Igreja de Jesus Cristo conhece o Espírito. O mundo não pode ver o Espírito, nós podemos ver. Se não com os nossos olhos, se não podemos o ver, a sua aparência, a sua aparição, nós podemos ver o seu fenômeno, ou seja, aquilo que ele produz na vida uns dos outros, que produz nas nossas vidas também. É promessa do Senhor, se eu o amo, se eu cumpro, se eu provo, ponho à prova esse amor todo dia pelo cumprimento da sua vontade, ele estará manifesto a mim, eu verei. Quanto mais o fizermos, quanto mais de fato amarmos ao Pai, quanto mais de fato buscarmos na sua palavra entendimento e obediência, como sendo um ato até sacrificial, porque, meus irmãos, pensa lá no que foi Abraão sacrificar Isaque. Isaque não era pecado. Quando Deus nos pede para abandonar uma forma de pecado, eu compreendo facilmente, porque Ele é meu dono, Ele é meu soberano, e se alguma coisa que eu faço ofende, é melhor que eu deixe de fazer. Mas o Isaque era promessa de Deus, mas o Isaque não tinha nada de errado com ele. Mas o Isaque não era um pecado na vida de Abraão. Mas era uma prova de amor. Porque Abraão amou e desejou aquele filho muitos anos antes que ele viesse. E agora, era necessário pôr à prova se Abraão de fato amava a Deus, até mais do que Isaque. E Abraão amou a Deus mais do que a Isaque. Ele estava pronto. Muito embora
aquilo não fosse compatível com Deus que ele conhecia. Até o último momento ele estava pronto. E ele levantou o cutelo para fazer aquilo que havia sido dito a ele, quando o Senhor o conteve e deu a ele um sacrifício substitutivo. Porque Abraão amou a Deus mais do que tudo que ele tinha, do que era mais caro que ele tinha, que era o seu filho. Deus não só restituiu o seu filho, mas deu também o seu próprio filho em favor da descendência de Abraão. Você entende isso? O peso dessas verdades. Há coisas que Deus pede de nós, às vezes, meus irmãos, que não são necessariamente pecados. Mas se nós amamos a Deus, nós temos que estar dispostos a entregar tudo. Tudo é dele, inclusive a nossa vida. Irmãos nossos, pelo mundo afora, principalmente no norte da África, na Síria, em outros lugares, têm experimentado o preço da morte por seguir a Cristo, por servir a Cristo. E muitos deles morrem, não porque são meramente forçados a isso, mas porque se recusam a negar a Cristo e querem permanecer fiéis a Ele até o fim. É pecado estar vivo? É um pecado que eles têm que renunciar? Não, estão renunciando à própria vida, como fizeram muitos outros antes de nós. E a gente, acostumado com esse conforto, a gente às vezes se esquece que para muitos cristãos, não só historicamente, mas nos dias de hoje, perder a vida, ou dá-la, ou mesmo manter a sua confissão ao preço da sua própria vida, é uma realidade cotidiana. Se nós amamos o Senhor, nós temos que estar prontos a oferecer de nós o melhor para Ele. Não só em obediência, no sentido de santificação de pecados, mas em obediência no sentido de prova de amor também. Porque o amor requer prova. Ninguém acredita no amor de boca para fora. A pessoa passa a acreditar quando ela vê os efeitos do amor. O amor é invisível, o amor não é mensurável, mas os seus efeitos, os seus fenômenos podem ser vistos. Porque quando alguém ama, ele curva o ambiente ao seu redor. Ele curva o ambiente até mesmo ao redor da pessoa amada, com o amor que tem. E aquele que ama ao Senhor, a esse ponto de obediência, de sacrifício pessoal, a Ele, Cristo está manifesto. Ele verá a glória de Deus, ele verá no seu dia a dia, ele se alegrará com ela, ele crescerá de glória em glória, de vitória em vitória, ele crescerá no conhecimento de Deus e na fé em Cristo. E nós não podemos experimentar? Lógico que podemos experimentar. Mas se nós amamos de fato, e não de palavra apenas, então, meus irmãos, nós temos que ter um coração que diz sim à vontade de Deus, mesmo que isso custe um grande não à nossa própria vontade. Tanto mais conheceremos a Deus, quanto mais o amarmos, quanto mais expressarmos amor por Ele, mediante obediência à sua vontade, ao seu querer. Amém? E aí então Judas, que não é o Iscariotes, é o Tadeu, ele diz assim, de onde procede? Ele faz a pergunta, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Porque, como judeu, ele esperava um Messias que se manifestasse ao mundo e que viesse redimir Israel. Que viesse libertar Israel do domínio romano, por exemplo. Então, para isso, para haver essa libertação, teria que ser um Cristo manifesto ao mundo. Mas Jesus fala mais uma vez da natureza do seu reino, não é? e da sua vocação messiânica. Ele diz, olha, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Faremos.
nele morada. É isso aí. Não tem coisa melhor do que morar com a pessoa certa. É isso? Não tem coisa melhor do que estar ao lado da pessoa que completa você. Que de certo modo, a certo ponto, mesmo com as limitações humanas, tem coisas e completa você em coisas que você é carente, que você não pode, não tem completude. Precisa de um outro para completá-lo. É legal quando as pessoas se dão bem assim. E não é só no plano conjugal, não. Amigos que se completam, amigos. Parentes, não necessariamente marido e esposa, mas que se completam, que completam as carências do outro com seus talentos e vice-versa. Isso cria uma parceria assim poderosa. Essa gente avança mais, porque é melhor serem dois do que um só. O cordão de 3 dobras, não é isso? Não se quebra facilmente. Mas isso acontece, esse benefício já acontece com uma pessoa imperfeita, mas que porventura tem um encaixe bom contigo. Imagine com aquele que é perfeito em todas as coisas. Morar com o Senhor de toda a glória. Está tão perto que você, quase que por um psil, um chamado baixo, percebe que ele volta a atenção dele para você. Que não está distante, mas está acessível. Essa comunhão e essa proximidade, ela é construída. Que nós construamos, então. Essa comunhão, essa proximidade, ela tem a ver com a nossa parte na construção, porque o Senhor já nos chamou, Ele já nos tem feito o templo, Ele já veio habitar conosco. Agora, não adianta você morar com uma pessoa com quem você não tem intimidade. E muitas pessoas, com o tempo, perdem intimidade com aqueles que moram. E às vezes marido e esposa já quase não se conhecem mais. Perderam a intimidade em algum momento da sua relação. E às vezes nós perdemos a nossa intimidade com Deus também, meus irmãos. Mas como Deus é um Deus pactual, um Deus que faz pacto, e um Deus que não volta atrás na sua palavra, como Deus é um Deus fiel e que não retrocede daquilo que avançou em nossas vidas, daquilo que estabeleceu em nossas vidas, então a notícia maravilhosa é que Ele continua acessível a nós. Independente de quanto nos distanciamos, independente de quanto fizemos mal a essa relação. Independente de quanto fomos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. E aqueles que têm experimentado isso, sabem que isso é mais valioso que ouro. Saber que você vai levantar a sua mão. Não para um céu vazio de estrelas distantes, mas para o céu de Deus. E o céu de Deus vai se abrir sobre a sua vida. Sabendo que você não precisa gritar. Se você só falar baixinho, Ele está tão perto, que Ele se volta para nós. Feliz aquele que conhece a intimidade de Deus, que desfruta dessa intimidade. Feliz aquele que trafega na morada com o Senhor. Feliz aquele que experimenta a proximidade dEle, sempre que a busca. E essa felicidade é potencial para todos nós. Todos nós potencialmente podemos desfrutar as mesmas coisas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que o busca, aquele que bate, abrirá, se lhe abrirá. Aquele que busca, encontrará. Aquele que pede, receberá. Na ordem que você quiser, porque eu já misturei as ordens todas. O fato é que Ele responde. O fato é que Ele não é Deus de longe.
é Deus que está perto de nós. O fato é que Ele não é insensível, mas Ele mostrou que Ele é sensível a nós, quando Ele se identificou conosco em Cristo Jesus. Ele se fez homem e sentiu na carne o que você sente, o que eu sinto. Viveu na carne o que você vive, o que eu vivo e até mais. Ele se identificou conosco, abriu mão da sua glória eterna e celeste, da maravilha das regiões celestiais, veio habitar nesse lugar fedido. Perdoe a despeito da sua higiene pessoal, com gente fedorenta como nós, que os nossos pecados fedem para Deus. Para muitos podem parecer perfume de rosas, mas para Deus, nossos pecados são fedidos. Mas Ele quis habitar entre nós, desceu ao lixão, desceu ao Geena, que nós temos criado com o lixo, com a fumaça do nosso lixo, só porque nos ama. Na Roma antiga, muitas vezes, se jogavam crianças indesejadas no lixo. Nos dias de hoje, gente indesejada é jogada no lixo toda hora. No lixo das relações superficiais, das relações formais. Mas o Senhor desceu da sua glória e veio buscar aqueles que foram descartados. E o mundo pode considerar, até muitos de nós, como lixo e escória. Todavia o Senhor deu prova do seu amor por nós. Amém? Que prova nós ofereceremos a Deus? Ele falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, sendo pecado ou não sendo pecado. Guardar a vontade de Deus, cumpri-la em sua vida, na medida que ela se revela a você e a nós. Amém? E aí experimentaremos de fato. E aí Ele se manifestará a nós. Já se manifestou, mas se manifestará ainda muito mais. E o conheceremos cada vez mais como somos conhecidos por Ele. Até que de glória em glória, de vitória em vitória, sejamos na sua vinda glorificados e assim possamos conhecê-lo plenamente como Ele é, como Ele queira se revelar a nós. Amém? Vamos orar ao Senhor? Muda de posição, fica em pé no teu lugar um pouquinho. Muitos de nós, embora tenhamos uma vida aprovada diante de Deus, muitos de nós, embora vivendo de um modo correto, de um modo que os outros até louvam, por vezes perdemos o primeiro amor. E as nossas condutas se tornam então religiosas, se tornam então apenas uma expressão técnica do que deve ser um crente e não uma expressão devocional de fato. E talvez você tenha passado por algum esfriamento desse, a sua vida não se tornou um escândalo, não se tornou escandalosa a ninguém, você é uma boa pessoa, cumpridora dos seus deveres,
Mas o que nos espera nas regiões celestiais não é uma empresa espiritual, é um casamento. A noiva numa união matrimonial com o noivo Cristo Jesus. E assim como ninguém casa para ter uma empresa familiar, ou não deveria, assim como as pessoas almejam casar-se por amor, com quem amam, e querem viver esse grande amor, assim também o Senhor nos deseja não apenas como companhia de uma empresa familiar, ou espiritual, ou celestial, mas nos quer como a noiva amada. Para um enlace de fato amoroso, não baseado em procedimentos e atitudes que já não expressam mais amor. Quer que nós o tenhamos como prioridade, uma vez que Ele nos amou primeiro. E se você hoje gostaria de deixar de lado toda e qualquer frieza, e eu não estou aqui oferecendo um momento emocional, mas eu estou convidando a você a uma mudança de atitude, de postura, a ter um querer não apenas momentâneo, motivado por uma palavra ouvida, mas a sustentar esse querer com perseverança até que ele seja cumprido na manifestação do Espírito de Deus, do Senhor Jesus, a nós, a você, a cada um daqueles que o buscam. Ora a Ele agora. Faz você a sua oração. Daqui a pouquinho eu vou orar com você. Mas faz você a sua oração. Diga: Senhor, eu não quero ter uma relação formal contigo. Eu não quero apenas, ó Senhor amado, ser o fiel cumpridor de um código de éticas e de posturas. Eu quero fazer isso, ó Senhor amado, fundamentado no amor que eu tenho por Ti. Eu quero experimentar, ó Senhor, viver contigo, ó Senhor, como no primeiro amor. Eu quero experimentar, ó Senhor, desfrutar da alegria, do prazer da Tua comunhão e da Tua presença. E me sentir abraçados por braços que descem dos céus até a minha vida. Senhor amado, opera isso em nossas vidas, Pai. Opera isso, ó Senhor amado, mas que não seja, Pai amado, a busca de um momento emocional. Que seja a busca, ó Senhor amado, de uma comunhão especial. Não apenas agora, mas daqui para frente. Não apenas nesse momento, mas em todos os momentos de nossa vida. Não apenas no meio da congregação, mas também no segredo, no secreto do quarto, de dormir. Dá-nos intimidade contigo, Pai. O mundo não pode ter, o mundo não conhece, o mundo não vê, mas nós temos conhecido a Ti, Senhor. Temos visto as Tuas obras. Faz essa transformação, Senhor, na nossa relação contigo. Faz, ó Senhor amado, faz como uma ponte, ó Senhor, que elimine a distância que muitas vezes nós impomos na nossa relação, impusemos na nossa relação contigo, Pai. Que assim como Jacó viu uma escada que ia do chão até o céu, por onde subiam e desciam anjos, que assim também, ó Senhor amado, haja uma ligação, não por meio de uma escada,
mas na proximidade da Tua presença em nossas vidas. Não uma escada, ó Senhor amado, que cobre uma distância longa, mas uma porta que se abre e imediatamente se dá acesso à sala do Teu trono. Faz isso, Senhor amado, em nossas vidas. Faz isso, Senhor amado, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.